de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fique limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai e diga: mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Amém? Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, Pai, nessa noite nós nos colocamos diante da tua presença, Pai, em dependência hoje, Senhor, do teu Espírito, Pai. Que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha trazer hoje, Pai, a revelação dos céus, e que essa palavra ela venha aquecer os nossos corações. Que essa palavra ela venha arder em nós, ó Pai. Pai, que o Senhor venha, Senhor, nesse momento trazer transformação, trazer cura, Pai. Pai, trazer luz, ó Pai, para os nossos corações, ó Pai, para aquilo que o Senhor tem para nós nesse tempo, Pai, e nessa terra. Senhor, eu te agradecendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia, amém? Amém. Diga para quem está ao teu lado, fala assim: olha, Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. Vamos melhorar isso aí, fala: Jesus te ama. Jesus te ama. Amém. Glória a Deus. Irmãos, esse texto, eu escolhi esse texto porque ele é um texto completo, né? Esse mesmo capítulo ele vai se repetir em dois, no livro de Mateus e no livro de Marcos também. Porém, no livro de Marcos ele se preocupa um pouco com a parte geográfica, mas Lucas, como médico e cientista, ele se preocupa com mostrar a enfermidade. E ele fala que esse homem ele estava coberto de lepra. Ele estava coberto de lepra. Significa que ele estava totalmente tomado por uma enfermidade que para aquela época era mortal. Para que nós possamos entender o contexto disso aqui, nós precisamos fazer uma pequena viagem, porque a lepra na Bíblia ela é uma tipologia do pecado. Era uma doença terrível, irmão. Quem pegasse uma doença dessa naquela época era uma sentença de morte. A pessoa ela tinha que ser removida da sua casa, ela retirada do ambiente da sua casa, do convívio dos seus filhos, da sua esposa. E ela era colocada num lugar à parte, chamados leprosários, né, naquela época. E essa pessoa, ela não poderia de maneira nenhuma ter participação de nada na sociedade. Ela era retirada, porque naquela época, no povo de Israel, a presença de Deus habitava dentro do tabernáculo e no meio do povo. Então essa pessoa, ela não poderia se relacionar com Deus, ela não poderia se relacionar com os irmãos, ela não poderia de maneira nenhuma ter convivência com os seus. Ela era retirada da sua casa, do seu ambiente. Perceba como terrível eram as emoções. Por isso essa doença ela era mais do que uma doença, era uma doença psíquica, era uma doença afetiva que corroborava para que a pessoa, de uma certa forma, ela vivesse além. E por que essa é uma referência que ela vai mostrar com a questão do pecado? Porque da mesma forma, o pecado também assim, ele afasta. E essa doença, hoje ela tem uma outra referência, né, na nossa sociedade. Hoje ela é conhecida como a hanseníase. Mas ela é um bacilo, ela é algo que ela entra no corpo e lentamente ela vai progredindo na vida daquela pessoa.
e um dia ela se manifesta. A pessoa tem um bacilo e quando vai, por uma questão genética, talvez ela vai e se manifesta. Então, aqui a palavra ela vai mostrando que, de uma certa forma, ela vai evoluindo. Para que a gente possa entender, nós precisamos ler o livro de Levítico 13. Depois, se você quiser entender um pouquinho, porque é interessante nós entendermos isso, porque ela vai falar do pecado, irmão. Porque o pecado para Deus é danoso. O pecado é destrutivo. Por isso que o livro, capítulo 13 de Levítico, ele vai mapear a doença em si. No capítulo 14, ele vai falar do leproso, da pessoa do leproso. E no 14 por 15 ele já vai mostrar a casa e as vestes do leproso que deveriam ser queimadas. Por isso que a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Porque o pecado, da mesma forma, ele é lento, irmão. Às vezes quando ele entra na vida da pessoa, ele vai progredindo. E as primeiras coisas, da mesma forma que a lepra também fazia, perca da sensibilidade tátil, perca da sensibilidade dolorosa e térmica também, a pessoa não sentia mais. Por isso que o pecado também faz isso. A pessoa, quando ela começa a pecar, ela não sente mais aquele remorso. Ela não sente mais. No começo ela até sente, mas depois isso vai acabando. E da mesma forma que a lepra, ela vai tomando a vida da pessoa, a ponto dela começar agora a deformar os membros da pessoa. Porque esse jovem, quando Lucas coloca que ele estava todo tomado, ele estava todo tomado de feridas, irmão. Porque a fórmica dessa lepra era aquela que enchia a pessoa de feridas. Ela deformava os pés, ela deformava a cara da pessoa, ela deformava o rosto da pessoa, para mostrar que o pecado é assim também. Quantas pessoas você vê, quando sai aquela inocência, aquela pessoa que andava com Deus, que vivia com Deus, mas que em um momento você não reconhece mais. Quantas pessoas lá fora, a gente tem muitos exemplos até na mídia que adoravam o Senhor e agora, né, igreja? Quando você vai ver hoje, a fórmica dela hoje é de uma pessoa caída, porque o pecado ele faz isso. Amém, irmãos? Então esse texto ele emenda isso. A pessoa que era leprosa naquela época, uma outra coisa também, para você ver como ela não poderia chegar perto de ninguém, nem tocar em ninguém. Se uma pessoa leprosa chegasse a tocar alguém, ou ela vinha para o arraial, para dentro do arraial, ela tinha que ser apedrejada, irmão. Para você entender esse texto, é interessante a gente trazer essa exegese um pouco, para você perceber como que o pecado era danoso. E era um trabalho, se essa pessoa lá na frente ela fosse curada, era um trabalho danado para ela ser restaurada e voltar de novo para a adoração. Essa oferta que nós fazemos aqui, irmão, esse luxo que nós temos hoje de chegar aqui e adorar a Deus, por conta do pecado nós não poderíamos, porque ele separava. E da mesma forma que a lepra fedia também as narinas do Pai. Sabe, quando a gente passa a ver as coisas dessa forma, você começa a pensar como que Deus pensa. Tempo atrás, semana retrasada, eu vi uma irmã minha que ela está num nível agora, uma doença dela bem, ela não consegue, às vezes faz xixi nas calças, sabe, irmão? Até necessidade, e às vezes quando ela pega fedor mesmo, né? Fedor de lascar a gente, irmão. E a primeira coisa que a gente quer fazer é o quê? Sair fora. Vamos um mendigo, vamos mais perto. Aquela pessoa que está fedendo, você faz o quê? Se ele sentar perto de você cabe na última cadeira. E era isso que o pecado fazia com a gente. Impedir que Deus se aproximasse de nós. Impediu que Deus ele chegasse até nós. Por isso que agora, quando esse jovem aqui, ele se defronta com uma grande decisão na vida dele.
porque ele já estava morto, literalmente, irmão. Aquela doença, ela condenava a pessoa à morte, por todos os motivos. Então ele, de alguma forma, ele ouve falar que Jesus iria passar por ali de algum jeito, e ele estaria ali. Então ele fala assim: eu prefiro ser, talvez, na mentalidade, ser apedrejado, mas eu vou pegar essa oportunidade. Eu vou pegar essa oportunidade. Porque uma das promessas de Isaías, 400 anos antes, ele falava que ele abriria os olhos do cego e curaria os leprosos. É uma promessa. Então a Bíblia fala que quando Jesus, logo após ali, né, o sermão da montanha, ele desce ali, e naquele lugar, quando está ali, o leproso se aproxima. Então ele faz o quê? Se aproxima. Ele faz uma loucura, irmão, porque ele precisava chegar perto de Jesus. Essa é a deixa da gente. Essa é a primeira deixa, irmão. Nós somos pecadores demais, irmão. Nós também temos um vacilo aí dentro de nós, esperando para se manifestar. Sabia disso? Guilherme hoje tirou uma palavra que eu fiquei assim, falei: rapaz, eu não ia falar sobre isso hoje não, irmão. Mas de manhã ele tocou numa coisa de Moisés que aquilo acendeu uma luz. Ele contando que Moisés, logo depois da sarça ardente, com 80 anos mais ou menos, a Bíblia fala que ele está ali, o Senhor se revela para ele e fala para ele que ele iria libertar o povo. E ele começa a indagar com Deus, que ele não tinha capacidade, não era um homem de palavras. Eles não vão me ouvir. E a primeira coisa que Deus fala: põe a mão no teu peito. E quando Moisés coloca a mão no peito, adivinha? Ela fica leprosa. Você sabe por que isso? Não era um sinal para Faraó isso. Não era um sinal de milagre, de maravilhas, como era a vara, que significava a autoridade de Deus. Mas era um sinal que a lepra está dentro da gente. A lepra está dentro de você. Não se vai dessa. Você vai lá em minha autoridade, em meu nome, mas a lepra está dentro de você, esperando se manifestar, irmão. Olha só que loucura. E quanto mais eu buscava, mais eu via coisa louca. Uma outra pessoa que me chamou muita atenção é a Miriam. Não sei se você já ouviu falar. A Miriam é a mulher do pandeirinho. A mulher que, quando o mar vermelho ele se abre, ela pega um pandeirinho, irmão, e ela começa a adorar diante da presença e da glória de Deus no meio do mar, porque Deus havia dado livramento ao povo. E ela começa a bater. Miriam é a profetisa do Senhor. Miriam estava com 12 anos. E ela é aquela que caminha em volta ao rio Nilo para olhar Moisés e ali ver se ele seria salvo ou não. Mas agora com 92 anos, irmão, ela lutou tanto por aquele vacilo, mas agora com 92 anos. A Bíblia fala que Moisés está diante da glória, ele está diante da presença de Deus. E de repente, irmão, ela começa a mexericar contra o relacionamento de Moisés com Deus e Arão. A Bíblia fala que Deus ouviu, irmão. Olha, eu não queria que eu ouvi tudo, né? Ouviu ela babucear e falar mal fora da tenda. E Moisés e Deus falou assim: vai para fora, porque estão falando mal de você lá. E a presença de Deus é retida. E quando a presença de Deus é retida, ela sai de cima da tenda, a lepra cai sobre a vida de Miriam. Profetiza, irmão. Mulher de honra, de autoridade. Lutou a vida toda contra a lepra, mas no momento ela apareceu, irmão.
Olha que loucura! Rebelião, mexerico, dissensão. Por isso que Paulo ele vai falar sobre isso lá na frente. Cuidado. E aí você vê outra pessoa que me chama a atenção também, a vida de Geazi. Não sei se vocês já ouviram falar da história de Geazi, né? Que é o Naamã, que era leproso, e depois deixou de ser leproso. E aí Naamã vai lá, dá toda a riqueza, que seria, oferece a riqueza para Eliseu. Eliseu não quer, porque perante a Bíblia, tudo que o leproso doasse era impuro. Então ele não poderia receber. Mas era ouro, era prata. Então quando ele está saindo, Naamã está levando o ouro embora. Naamã, o servo dele, Geazi, vai correndo para interceptar ali o Naamã e pegar aquele ouro. E aí ele escondeu. Só que Eliseu chega para Geazi e pergunta para ele: onde você foi? Eu estava aqui. Aí Eliseu vai lá e confronta ele: você não estava aqui porque o meu espírito foi com você. A lepra da mentira, irmão. Sabe? Quantas pessoas hoje passam por isso? Lutou, mas um momento ou outro se manifestou. Amém, irmão? Então fala para quem está ao teu lado, fala: irmão, cuidado, porque o pecado é uma lepra. Amém? Então, veja que nesse texto, esse rapaz, ele aparece aqui, irmão, de um jeito que me chama muita atenção e constrange o meu coração. Porque diante de tanta coisa, diante de tanta situação, ele fala assim, ele se joga diante de Deus. Ele se lança diante da presença de Deus. Porque a vida dele já não valia mais. E é isso que nós temos que fazer. Sempre olhar para nós: quem sou eu? Quem sou eu? Já olhou para você assim e falou assim: cara, eu posso até ser bonito, mas eu não sou nada. Não sou nada. Literalmente. Essa irmã minha, muito inteligente, ela estudava com a neta de ACM. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Que era governador. Fazia relação internacional em Salvador, na Universidade Jorge Amado. E por um motivo ela larga tudo, irmão. Se envolveu com o cara. Irmão, foi uma decadência assim. O diabo entrou na vida dessa menina e acabou com a vida dela. Acabou literalmente. Hoje você olha assim, é um ser vegetativo. Então você vê como que a vida da gente é. Por isso que todo momento você tem que clamar pela misericórdia de Deus. Você tem que se lançar e falar assim: Deus, miserável, fala com Paulo, né? Miserável homem que sou. Nunca coloque no seu coração que você é alguém. Nunca coloque no seu coração que você é melhor do que alguém. Nunca coloque no seu coração que você é importante o suficiente. Porque se Deus não for na sua vida, você não é nada, irmão. É apenas um saco de ossos. Essa é a realidade. Um defunto é a coisa mais feia do mundo, irmão. Terceiro semestre de enfermagem, na primeira universidade que eu fiz, eu passava dentro de um salão assim, cheio de formal, e a gente manuseava aquela pessoa, e aquilo ali você vê, não sente, não tem emoção, é frio, duro. E é isso que às vezes temos que tomar cuidado, porque o pecado ele tem a capacidade de nos deixar naquela forma. Por isso que Paulo ele vai falar que nós estávamos mortos
Porque o morto em si, ele é incapaz de ouvir a direção de Deus. O morto, ele é incapaz de ouvir aquilo que Deus está direcionando para a vida dele. E automaticamente, quando nós estamos assim nessa condição, o inimigo, ele vai fazer o que? Ele vai direcionar. É por isso que as pessoas hoje, ela está no curso desse século. Ela não consegue ouvir a direção de Deus, ela não consegue se relacionar com Deus lá fora. E o coração mais vazio, porque dentro de nós tem um lugar dele. E se ele não estar aqui, ou se, como diz aqui, o sinal do Wi-Fi está fraquinho, mais vazio você vai sentir. Irmão, não tem nada no mundo que pode suprir o coração de um homem vazio de Deus. Não tem nada no mundo que pode suprir o coração do homem onde Deus não está. Por isso que nós temos que buscar desesperadamente, sabe? Ter momentos com Deus, ter vivência com Deus, ter comunhão com os irmãos, buscar ouvir uma palavra do Senhor, buscar ouvir um louvor do Senhor, poder ofertar. Isso aqui é um prazer, irmão. É um privilégio para a gente, de verdade. Para muitos é uma mentalidade maligna e corrompida, mas isso aqui é um privilégio. Você vê, se você for estudar o livro de Levítico 14, você vai ver um trabalho que era para oferta. Ele tinha que fazer 5 tipos de oferta diferentes: oferta de manjares, oferta de culpa, oferta de remissão, e ainda tinha a oferta da cura ainda. E cada tipo de oferta se relacionava com uma situação. Entrar no arraial era luxo. Esse jovem, entenda que ele não pede a cura, ele pede que o Senhor possa me limpar. Olha só. Sopo, né? Naquela época era o sopo que você pegava e molhava no sangue e aspergia. Davi fala isso quando ele peca com Batseba. Lança sobre mim sopro, para que eu seja purificado. Então, na nossa vida, esse lavar, chorar diante de Deus, é luxo. Você poder se lançar a Senhor. Às vezes o coração da gente vai se endurecendo, irmão, vai se endurecendo tanto, que você já não chora mais. Então esse jovem, ele faz uma pergunta para Deus, para Jesus, e fala assim, prostrando-se com o rosto terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, olha que palavra linda, irmão. Se quiseres, pode purificar-me. Ele colocou-se além. E humildade é uma palavra-chave. Humilhação. Senhor, eu preciso tanto me humilhar. Senhor, eu preciso tanto me humilhar. Senhor, eu preciso tanto me humilhar. Amém? Amém. Então diga para quem está ao teu lado assim, falando: irmão, deixa ele tocar em você nessa noite. Vocês estão entendendo o que eu estou falando mais ou menos? Eu estou em grego aqui. Então você foi chamado, irmão. Você foi chamado por Deus para ser curado. Aleluia. Para deixar ele tocar em você. Amém. Esse homem, ele não era nada, mas a Bíblia fala que Jesus tocou num leproso. Jamais isso poderia acontecer, porque Jesus, ele não vê a sua lepra. Ele te ama tanto, irmão, que ele se preocupa com as tuas doenças. Ele te abraça. Olha que dignidade, coloca a dignidade humana. Você olha para aquela pessoa que é mendigo, mas Jesus ama aquele mendigo. O amor de Deus, ele tem que afluir sobre você.
Você tem que deixar o amor te envolver. Irmão, não tem coisa mais linda no mundo do que o amor de Deus. Quando o amor ele flui em nós. Essa semana eu tive uma experiência assim, o Caleb, né? O Caleb veio falar de uma situação que aconteceu em casa. A minha irmã entrou em surdo, essa daí que eu falei pra vocês, irmão. É como diz o pastor Peter, meu líder e meu deserto, a minha irmã e meu deserto. E aí, ela começou a xingar a Gisela todinha, você não tem noção. O nome o nível dos nomes. E xingou que você é isso, você é aquilo, você vai morrer, você... Irmão, tanta maldição. E Gisela só chegou pra ela e falou assim, Dila, eu te amo. Essa menina começou a gaguejar. E abraçou ela. Filha, ali, vou te falar, foi a primeira vez que eu vi uma mulher. Porque eu já vi foi a faca daquela mulher, mas... E ela abraçou assim a Dila, velho. Ele falou assim, eu te amo. Sabe? Como é que você falaria com alguém que te amaldiçoa, que te lança só o amor, filho? Se o amor fluir em você, você vai conseguir amar aquela pessoa que está fazendo tanto mal para você. Amém. Você se sente hoje rejeitado. Você se sente hoje à mercê. Você acha que Jesus não te vê, mas Ele te vê. Amém. Ele te enxerga. Antes mesmo de você pisar nesse batente, o Senhor já estava contemplando o seu coração. Às vezes você chora. Você fala, por que isso está acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo comigo? Mas hoje Jesus vai te tocar. Aleluia. Hoje Ele vai mudar a sua história, a sua vida. Você não veio aqui por nada, minha irmã. Você veio aqui porque Jesus te ama. Viande raço. Glória a Deus. Jesus te ama. E hoje Ele não vai só tocar na sua vida, Ele vai te limpar, Ele vai te purificar. Sabe essa sensação que você é suja? Sabe essa sensação, sabe, que tem algo errado? Deus vai tocar aí e vai reverter o quadro da sua vida. Ele vai tocar no seu casamento e vai mudar a sua história. Porque hoje é o dia do Senhor descer do monte, irmão. Hoje é o dia dele descer do monte. Hoje é o dia dele descer do monte e encontrar contigo, irmão. Esse toque de Jesus aqui não é só o tocar ali, não. É um abraço. É aquele abraço que toma totalmente e fala assim, ó, eu te amo. Eu morri por você. Sabe aquele sangue que era aspergido? Sou eu. Glória a Deus. Irmão, diga para quem está ao teu lado e fala assim, olha, filho, Jesus te ama. Jesus te ama. Amém? Amém. Então, cuidado com a lepra, viu, irmão? Cuidado. Cuidado com as distrações, irmão. Cuidado com o celular. Cuidado. Semana tive uma experiência assim de aconselhar uma pessoa assim que, nossa, pensa numa tristeza, irmão, que bateu no meu coração, porque é um amigo meu, né? Ele começou a prosperar, o trampo dele começou a. E ele todo iludido com aquilo. E ele não sabia que o diabo ele é ex. Ele foi pegado pela ganância, irmão. Foi crescendo, crescendo. E aí começou a trair a mulher. E aí cheguei pra ele fulano. Porque uma das coisas que o pecado vai fazer, irmão, é cegar você. Olha só. Aí eu tava ele aqui, o filho dele ali, e a gente conversando.